Ok, dessa vez o Davi Oliveira disse para falar sobre o Mutata. Mutata, o endigo brasileiro e inimigo do Mapinguari. Ei, fazer a versão brasileira do endigo não deve ser tão ruim. Já que insiste, tudo bem. Mas o like tem que ser importante também. Inscreva-se e ative o sininho. O Mutata é uma lenda amazônica desconhecida pelo público, onde as pessoas falam sobre um enorme monstro que pareça ser um humano, porém com a cabeça de um cachorro com chifres e com espinhos nas costas e uma cauda enorme, que possuía um chocalho de uma cobra. Mas em outras descrições trata-se de um humanoide gigantesco pálido que tentaria de tudo para atrair suas vítimas, como por exemplo, antas, capivaras, onças, jacarés e até mesmo humanos. Trata-se de uma criatura que talvez possa ser uma das criaturas mais bizarras do mundo. Os nativos amazônicos afirmaram que, de acordo com a lenda, este primo do Wendigo trata-se de uma criatura com a aparência assustadora, com uma aparência horripilante e assustadora, que possui dentes afiados, garras mortais, olhos vermelhos ou amarelos, chifres e uma aparência ameaçadora, e que sempre está jorrando sangue pela boca. Ou talvez não jorra. Talvez as pessoas acreditam que ele possa ser insatisfeito ou satisfeito. Mas algumas pessoas acham que ele é igual ao Wendigo e que nunca estaria satisfeitos. Mas, no folclore local, dizem que ele pode ter ficado satisfeito quando se alimenta das suas vítimas. Existem duas versões, uma de um demônio sem chifres, completamente pálido e alto, com 2 ou 3 metros. E já na versão original, ou talvez na versão nova, com chifres, a cabeça de um cachorro, corpo humanoide e as patas de um bode. Mas só que as pessoas dizem que talvez a origem dele seja igual a dos Wendigos. Quando alguém comete um ato de canibalismo, comendo carne humana, a pessoa se transformará em um Wendigo, porque se transforma quando ele é possuído por um espírito maligno, que fará de tudo para procurar comida, mas ele sabe que nunca ficará satisfeito. E a velocidade dele é enorme, ou seja, não adianta fugir. Mas esse Wendigo brasileiro representa ser bem diferente do Wendigo dos Estados Unidos e do Canadá que a gente conhece. Ele teria uma altura de 5 metros de altura, ou 6 é claro, sendo bem maior, com 5 dedos, garras mortais, chifres e seria muito sorrateiro. Mas ele não precisa perseguir suas presas, já que ele pode caçá-las de qualquer forma. Ele pode se camuflar, mas precisa tomar cuidado para não alertar suas presas. Ou seja, com as habilidades, ele pode finalmente pegar as 4 vítimas de uma vez e depois devorá-las para que elas não fugissem mais. Se alimenta tanto de pessoas, especialmente crianças e cães, e gatos também. Até as versões femininas mostram como são, e existem relatos de confrontos entre ele e uma pinguari. Uma pinguari já derrotou esse monstro uma vez. Em 1990, vários relatos de avistamentos da criatura tiveram que ser relatados. Os cientistas acreditam que ele possa ser um espírito vingativo ou um espírito maléfico que vaga pela floresta amazônica em busca de alimento. Mas, além disso, ele não só é capaz de imitar a voz humana, mas também para alertar suas vítimas de que ele pode acabar com ela caso ele não fuja. E ele não gosta de que alguém invade o seu território. E para quem não sabe, esse monstro teve origem no Brasil mesmo. Mas para falar a verdade, ele pode jorrar sangue ácido, ou ácido normal, como todos sabemos. E ele pode atrair as crianças para capturá-las e desmaiá-las. E assim que desmaiá-las, ele pode comê-las até agora. Mas com adultos, ele não fica para trás. E animais também. Mas, quando ele se alimenta da carcaça de algum animal, ele usa o corpo do animal como disfarce. Ou seja, usa o corpo do animal como disfarce. E além disso, ele pode usar isso para enganar as pessoas que vagam por aí vendo uma anta. E assim que ela chega perto, ele revela sua verdadeira forma macabra e mata a pessoa na hora sem que ela tenha chance de escapar. E depois disso, em 1995,
outro avistamento da criatura foi relatado. Mas ao invés de perseguir os caras, ele apenas continuou devorando sua comida, já que ele precisava saciar sua fome. E a velocidade dele pode ser de 100 km por hora, e outros acreditam que a velocidade dele pode ser de 200 km, o que é muito rápido. Mas eles às vezes não querem saber de comer humanos porque eles já estão satisfeitos. Ou às vezes, quando eles sentem fome, mesmo assim não vão atrás da vítima. O que faz sentido. Mas quando ele estiver com muita fome, ele se preparará para a próxima vítima. E bom, um caçador já havia sido pego por um desses, mas que fugiu com vida. Pois em 1996, ele teve que fazer algumas caças lá na floresta amazônica. Até que um homem da tribo fala para ele tomar cuidado, pois pois o mutata é uma criatura que vaga por aí em busca de alimento. O guarda achou que era uma brincadeira, mas ficou com uma pulga atrás da orelha. Se ele quer saber se essa criatura existe ou não. Então, depois de um tempo, ele passou a vagar por aí, sabendo que pode ser um problema para ele. Então, ele acaba avistando o monstro, que o encara de uma forma assustadora, com seus olhos azuis, penetrantes e brilhantes. O monstro fala: "Você não vai caçar um animal dessa vez." Então, o monstro ataca, o derrubando diretamente, e depois começa a dar vários socos no cara, deixando ele totalmente atordoado. Mas o homem se defende usando sua arma. Mas mesmo depois de usar a arma, o monstro não sentiu nada. Masco ficou com um grave ferimento. Mas ao invés de matá-lo, o monstro apenas foi embora. O homem ficou ileso por alguns tempos, até que foi encontrado desmaiado. E os homens decidiram levá-lo diretamente para o hospital. E depois de um tempo, em Manaus, ele começou a falar que foi pego por uma criatura que diz: "Você não vai caçar nenhum animal dessa vez." Então os caçadores ficaram assustados de voltar para lá se a criatura aparecer para eles também. Talvez a origem dele seja porque eu já falei, né? Talvez essa criatura já foi um veado normal, mas que acabou se transformando por causa da mutação. Porém, não temos certeza ainda. E depois disso, ele nunca mais foi visto em 2003. Mas depois isso voltou à tona, em 2011 até 2020. E depois disso, em 2023, desapareceu. Porém, algumas pessoas acham que ele talvez existe por aí, assombrando e se alimentando das carnes de seus inimigos, os humanos. Se vocês querem que eu fale sobre o Wendigo dos Estados Unidos e Canadá, que é uma lenda que não havia falado hoje, comente, like, se inscreva e compartilhe. E ative o sininho também. E deixe seus comentários no próximo vídeo que pode sair.